Se você deseja ser o episcopado, ser um homem que está na frente da obra, ser alguém que vai guiar outras pessoas, ser um líder, você precisa buscar essa palavra. Fiel é a palavra. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Peraí, vou já. Fiel é a palavra, certo? É necessário, portanto, que o bispo seja, olha só, isso é uma característica que todo líder precisa guardar. E o líder é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Olha, vai guardando. Esposo de uma mulher só, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, não condiz com o líder que é repreensível, que faz coisas erradas. Que liderança, que papel é esse que ele está falando? Está passando para alguém, se ele é alguém que deixa rastros para ser acusado. Como é que eu posso honrar a Deus se eu sou esposo, se eu sou homem de mais de uma mulher, se não só da minha esposa? Não tem como. Se eu sou temperante, se eu sou sóbrio, se eu sou modesto, eu preciso viver a simplicidade do Evangelho. Não condiz o cristão se não for hospitaleiro. E o mais importante, você precisa estar apto para ensinar. Eu preciso estar apto para ensinar. Como é que eu vou ser um líder e eu não estar tendo com esse detalhe que eu tenho que estar preparado para ensinar? Eu preciso entender que a partir do momento que eu for estar com pessoas, eu tenho que me preparar para ensinar. E isso eu tenho que entender que são todos os dias. Assim como o médico não para de estudar, eu também não posso parar de estudar. Porque todos os dias o mundo está mudando. E eu preciso estar todos os dias aprendendo para poder cuidar do rebanho. Ou cuidar dos liderados. É isso que eu preciso entender. Não dá ao vinho, não pode ser violento. Porém, cordato é inimigo de contendas. Contenda é uma coisa que não pode fazer parte da vida de um liderado. Não pode ser avarento. Ou coisa feia, eu não digo nem cristão. É alguém avarento, alguém que não dá nem vontade de falar. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, Timóteo, o líder, ele precisa saber cuidar da casa. Por quê? O próximo versículo dá a resposta. Ó. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como é que você tem o desejo de cuidar da casa do Senhor, cuidar do rebanho do Senhor, se você não cuidar primeiro da sua casa? Que exemplo é esse que nós vamos estar passando? Nenhum. Quem é que vai olhar para você e se espelhar como uma liderança se você não cuidar primeiro da sua casa? Não seja neófito. O que é neófito? Como um novo convertido, como aquele que não tem experiência ainda, que está aprendendo ainda, né? Como Paulo fala de certo momento, que há uns cristãos que ainda estão como criança e precisam tomar leite. Não seja como um menino. Não seja o menino rebelde. Não seja isso. Para não suceder que ensoberbeça e incorra na consideração do diabo. Por que você não pode ser assim? Porque se você for juvenil assim dessa forma, novato, agir como alguém que não tem experiência, mesmo já tendo anos de cristianismo ou da palavra, se você continuar se comportando assim, o diabo vai tomar conta e vai te derrubar. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Olha só, testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ou seja, você precisa cuidar da sua imagem, sim. Você todos os dias buscar ser alguém que mostre aos outros que de fato você tem Jesus na sua vida, para não cair nas ciladas. Semelhantemente, quando há diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. Não existe um líder com duas palavras. Você chega num liderado e diz uma coisa, você chega para o outro e tenta agradar o outro com outra coisa, e depois há uma discordância, né? Há uma disparidade aí a respeito dessas informações que causa contenda. Ou seja, você, líder, diácono ou líder de casa, você não pode ser homem de duas palavras.
de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Você não pode ser cobiçoso, ó, corta o negócio de bebida, não existe isso, tá bom? Conservando o mistério da fé, com a consciência limpa, ou seja, a fé, ela tem que estar com você. E você tem que estar de consciência limpa para isso. Consciência limpa. Ou seja, lidar com dinheiro. A Bíblia não está dizendo que você não vai poder ter dinheiro, não vai poder ser abençoado. Mas ela está dizendo assim que sim, você precisa primeiro aprender mais. Eu preciso aprender mais. Agora, ó, o problema aqui não é você possuir o dinheiro. O problema que a Bíblia relata é você deixar que o dinheiro possua você. Porque tem pessoas que, quando acumulam dinheiro, mudam drasticamente e se comportam de uma forma tão mesquinha. E você precisa saber que quem domina é o Espírito Santo e não você. Não é o dinheiro que pode te transformar.